vídeo de hoje, no vídeo da noite, um pouquinho depois das 18, atrasou por razões óbvias, né? Vamos fazer uma análise da eliminação do Fluminense pro Chelsea. E de novo eu fiquei com a impressão de que foi uma derrota para um time europeu que controlou o jogo como ele quis. Não é que ele ganhou o jogo a hora que quis, mas ele foi tendo ali o controle do ritmo, da intensidade, da pressão. Quando acelerava, fazia os gols, respirava, desacelerava. O Fluminense hoje não conseguiu incomodar o Chelsea. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 380 mil inscritos por aqui. Já tomou a sua creatina? Hein, dona Paola, já tomou? Teve um vídeo que ele fez aqui, galera, que o pessoal ficou enchendo o saco dele porque a bola que fica lá atrás tava murcha. E, mano, tava mesmo. Não sei se tava murcha ou tava amassada, achatada. A galera encheu o saco dele nesse vídeo, cara. E teve, acho que no outro vídeo ele encheu a bola. Tomou sua creatina hoje? Fit forte, hein? Creatina, glutamina, pré-treino, whey. Você tem aí, tudo. ó. Se tiver algum patrocinador aí de produtos naturais, quiserem patrocinar uma para no nosso canal do YouTube, 45 mil seguidores. No Instagram nós somos 258 mil, sei lá. TikTok passamos de 315 mil seguidores. Na Twitch 45k, então ajuda a gente, né? Quase 700 mil seguidores aí, um alcance absurdo no Instagram, com quase 20 milhões de contas alcançadas mensalmente. A Fit Forte para te ajudar nos seus treinos. Todos os suplementos chegam na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Parcela em 3 vezes sem juros e ainda tem o meu cupom para pegar 15% off, o cupom Jorge Igor. Fit Forte, empresa séria. Dá essa moral para Fit Forte aí. Compra na Fit Forte, você compra em outro lugar. Esse mês experimenta e me dá um feedback aqui. Beleza? Aí, ó. Fit Forte, galera. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar os números já para você do Flash Score. Mas evidentemente que foi uma atuação do Fluminense abaixo das atuações anteriores. Mas de qualquer maneira, cara, é uma campanha incrível, é uma trajetória incrível do Fluminense no Mundial. Um Fluminense que empatou com o Dortmund jogando uma bela partida, eliminou a Inter de Milão numa estratégia incrível e numa jornada muito feliz, né, de todos os jogadores. Ganhou de um Al-Ahly bilhões. E detalhe, pra mim o Jorge Igor também é um dos grandes narradores da atualidade. Ele é muito foda, eu gosto muito da narração dele. E esse canalzinho dele aqui é bem legal, né? Não sei se vocês já se inscreveram lá no canal dele, mas é só procurar Jorge Igor no YouTube. Poderoso. Então, escreveu uma história muito bonita no Mundial, indo além de todas as projeções. A minha projeção mais otimista, às vezes eu sou bastante conservador, como vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui sabe um pouco do meu perfil. As mais otimistas colocavam no máximo um brasileiro nas oitavas. Eu vi colegas que foram colocando brasileiros até as quartas, um pouco mais otimistas que eu nem isso imaginava. Então o Fluminense superou, o Fluminense fez uma história muito bonita, ele não caiu tomando goleada do Chelsea, passando vexame, longe disso. Porém, ele caiu numa jornada abaixo, num rendimento abaixo. Salve Nordic, meu querido! O Fluminense sofreu muito com a marcação alta, a pressão do Chelsea dos primeiros 20, 25 minutos de jogo, né? O Fluminense foi conseguir sair um pouquinho para o jogo, sair dessa pressão ali pelos 30, tem aquela chance do Hércules que o Cucurella tira embaixo do travessão. O ponto é que o Fluminense, ele tinha, o Chelsea faz aquela pressão nos primeiros 20 ali, né? O Fluminense tenta sair jogando com os seus zagueiros, com os seus volantes e não consegue ficar com a bola. Depois disso, o Chelsea dá espaço. E acho que faltou ao Fluminense arriscar um pouquinho mais, ser um pouco mais agressivo no momento em que o Chelsea baixou o seu ritmo, até porque naquele calor, impossível jogar um tempo inteiro como o Chelsea jogou os primeiros 20 minutos. Impossível. Naturalmente ele ia baixar. Quente, e até pelo perfil do Chelsea, pelo jeito como esse time marca, tinha espaço para o Fluminense jogar, mas acho que o Fluminense explorou pouco isso no momento de baixa da pressão. E aí, naturalmente ia acontecer isso. O Chelsea, eu pelo menos já estava imaginando que seria isso. O Chelsea vai descansar no intervalo, vai respirar, vai voltar, vai fazer a mesma marcação do primeiro tempo. O início do segundo tempo, eles vão querer repetir o que fizeram no primeiro. E fizeram. E foi justamente nessa faixa inicial de cada tempo que saíram os gols. Os dois lindos gols do João Pedro. O primeiro, a batida na bola é brincadeira. 18 minutos. E o segundo, 11 minutos do segundo tempo. No momento de maior pressão do Chelsea no jogo. Cara, eu vou falar pra vocês. Não sei se vocês acompanham um pouco mais de perto, talvez até um pouco mais de perto que eu, o futebol do João Pedro, mas os 2 gols que ele fez hoje, eu ainda não tinha visto ele mostrar esse potencial todo, tá ligado? Tipo, hoje, com o que ele mostrou apenas hoje, né?
Eu fiquei com uma luzinha de esperança de que nessa temporada, se ele se mantiver bem aí nos próximos 6 meses, no Chelsea e tudo mais, apresentando um pouco mais de resultado, existe uma grande chance dele ser um dos caras cotados para ser sim o nosso camisa 9 ali na seleção, levando em consideração que, né, a gente não tem esses caras aí. E o Chelsea, no segundo tempo, ele se deu ao luxo de novo de diminuir o ritmo. O Fluminense ainda tem uma chance com o Everaldo num contra-ataque, tem umas 2 chegadas com o Keno, depois que ele joga até de 10. Ele faz aquela função de meio ou ele joga só de atacante mesmo? Ele já fez o falso 9, acho que ele vai jogar muito nessa temporada, porque o Chelsea ele vai ser o principal ali na frente. Né, cara, e quer queira ou quer não, ele vai jogar na liga mais prime do mundo, né, mano, que é a Premier League. Então, se ele mostrar um bom resultado lá, não tenho objeção nenhuma em pensar que ele vai ser o nosso 9 na Copa. Mudanças. O Chelsea se deu a 2 luxos: diminuir o ritmo de marcação, a intensidade, a pressão, e perder gol. E começou a abrir parquinho. O Palmer tentando driblar pra lá, pra cá, tentando gingar, sem muita necessidade, sem muito molejo pra isso, né, Palmer? O Nkunku sendo displicente pra finalização, o Jackson displicente tentando fazer um gol quando tinha o Palmer livre dentro da pequena área, ele, o gol vazio, o Fábio já ia ficar batido, era só cruzar. Chelsea foi perdendo gols assim ao natural. Poderia ser um placar mais elástico. Eu acho que seria um pouco exagerado. Mas talvez um 3-0, dissesse bem da superioridade. Foi um Chelsea que foi esticando a corda, puxando, pressionava, descansava, apertava, respirava. E aí, mesmo depois daquele período em que o Renato encheu o time... E levando em consideração que o Chelsea é muito mais time para fazer isso que ele acabou de falar, né? Assumir a intensidade quando precisa e dar uma relaxada quando dá, tá ligado? Quando precisou, os caras estavam lá, e quando deu pra relaxar, a qualidade dos caras também não deixou muito o Chelsea ficar exposto, tá ligado? De jogador lá na frente, aí entrou Soteldo, entrou Canóbio, entrou o Lima, que acabou ficando um pouquinho mais recuado, Everaldo tava lá, Arias tava lá, ficou aquele monte de gente tentando. Mesmo assim, o jogo já dava a impressão que tinha acabado. Mesmo o Fluminense colocando tanta gente na frente, ainda tentando alguma coisa, o Soteldo tentando alguma jogada de linha de fundo e tal, já deu aquela impressão de que, acabou. O máximo que pode acontecer aí é o Chelsea fazer o terceiro, né? Vamos olhar os números do Flash Score, fazendo uma belíssima cobertura dessa Copa do Mundo de Clubes para você. Estatísticas do jogo: 53% de posse de bola do Chelsea, 17 finalizações do Chelsea contra 12 do Fluminense. Porém, a maior parte dessas finalizações, 75% das finalizações do Fluminense no jogo foram no segundo tempo. Foram 9 contra apenas 3 do primeiro tempo. O Fluminense realmente tentou buscar mais aquele jogo no segundo tempo, né? Mas é aquilo, cara. O Thiago Silva já tinha comentado, né? Tecnicamente não tem como, velho, a gente chegar perto dos caras. Foi muito tímido, muito discreto do Fluminense. 2 chances no alvo para cada um. Flash Score, baixe agora, link na descrição, ou então você vai na App Store, que é a lojinha de aplicativos da Apple, na Play Store, lojinha de aplicativos do Google, do Android, e você baixa aí o Flash Score, super cobertura da Copa do Mundo de Clubes, placar ao vivo, estatísticas em tempo real e tudo mais. Vai voltar o Brasil. Aquele Jackson é horrível. Cara, pior que quando o Jackson foi pro Chelsea, muita gente gostava dele, a Lanzeira. Inclusive, muita gente aqui da live, quando ele foi pra lá ano passado, né? Queria muito a cartinha dele, queria fazer a evolução dele e tudo mais. Mas, pô, o chute que ele errou ali no final, meu amigo, Carlos Alberto não erra, não jogava nem aqui a Série B. Então, acho que foi isso, né? Resumindo, assim, foi um jogo em que o Chelsea, em alguns momentos, me lembrou um pouco o Chelsea com menos qualidade que o Bayern, e o Fluminense agredindo menos do que o Flamengo agrediu. Mas me lembrou um pouquinho, assim, né? Essa coisa do europeu que ganha do brasileiro não é como ele quer, mas tendo controle. O jogo não fugiu da mão do Chelsea. O Chelsea foi ali, apertou, fez os seus gols, segurou, foi perdendo o gol, se mostrou superior. O Chelsea foi superior ao Fluminense se você pegar os 90 minutos do jogo puxa vida, praticamente todo o jogo, o Chelsea foi superior ao Fluminense. Sem susto, sabe? Assim, me pareceu um 2-0 muito tranquilo do Chelsea. É surpreendente, Jorge? A gente fica chateado porque, poxa, era um time brasileiro, podia ter ido longe, fez o que fez contra a Inter, fez o que fez contra o Dortmund, mas eu hoje no vídeo do meio-dia dizia, eu acho que é
o adversário mais complicado que o Fluminense vai enfrentar. Mais qualificado que a Inter e mais qualificado que o Dortmund. O que, obviamente, não diminui em nada o que o Fluminense tinha feito na competição até aqui. Mas é um Chelsea que tem um... Pô, o Pedro Neto, o que ele deu de trabalho pro Guga, o que joga o Pedro Neto é uma barbaridade. É um time que tem um Pedro Neto, que tem um Palmer, que tem um Caicedo. A gente falou ali do Pedro Neto, né? Ele jogou muito hoje, cara. Muito. Que, meu amigo, ele se multiplica no meio campo, ele é uma barbaridade. E tem um João Pedro que tava de férias, tava lá tomando a aguinha de coco dele, curtindo e tal. Aí, de repente, o Chelsea vai lá, paga 70 milhões e traz o João Pedro. Ex-Fluminense. Futebol, às vezes, tem uns roteiros tão cruéis. O futebol é muito legal. Mas tem horas também que o futebol dá uma judiada da gente, que eu vou te falar, né? Que roteiro, cara. Justamente contra o Fluminense, o João Pedro, segundo jogo dele no Mundial. O primeiro como titular, 2 belíssimos gols para cima do Fluminense. Tudo bem que o Fluminense leva 10 milhões de reais como clube formador, 2,5% do valor total da negociação, maravilhoso. Mas é dolorido, né? São 2 gols que tiram o Fluminense da possibilidade do sonho de ser campeão do mundo. E isso mostra como a brincadeira em dinheiro é muito desigual. Os caras, a diferença de moeda, né, gente, é 1-6. Nós vamos brincar Porra, é verdade, mano. 1-6. com o euro, vamos brincar com a libra. Não dá pra brincar, não dá pra chegar perto. Eles vão lá, pagam 70 milhões pra tirar um cara do Brighton e fazer a diferença no Mundial e talvez serão campeões do mundo, talvez, muito com a contribuição do João Pedro, que acabou de chegar, né, custando o que custou. O João Pedro, eu até estava lembrando disso hoje, eu narrei o jogo da seleção em março, quando o João Pedro foi titular contra a Colômbia, e o João Pedro não teve uma boa atuação. Definitivamente não teve, foi mal no jogo. Foi muito teve mal. Muitas dificuldades para jogar. E aí entrou até o Matheus Cunha no segundo tempo, o time melhora. É aquele jogo que o Brasil ganha com um gol do Vini no final, numa bola que desvia e tal, e o Brasil acaba vencendo o jogo. Eu acho que agora, jogando no Chelsea, um time do Big Six da Inglaterra, quando o João Pedro for convocado novamente, que eu acho que é uma tendência, eu acho que é bem possível que aconteça, talvez diminua um pouco essa rejeição. A galera fale, tá bom, é o João Pedro. Joga onde? Joga no Chelsea. Muito do argumento é, pô, esse cara joga no Brighton, esse cara joga no Wolverhampton, o que ele tá fazendo na seleção brasileira, jogando em time pequeno da Inglaterra? Talvez isso mude, né? O 2.400 pessoas na live, escudo, que isso, às cara? vezes influenciam muito nas análises. Os gols que fez o João Pedro hoje Tamo junto. são gols de cara muito especial pra função. É o melhor da função no mundo? Não é, mas olha a qualidade de batida de bola, né? De aproximação, de arrancada, de corte. Valeu, Luke. Valeu, Saulo Neto. Pedro, tamo no junto. jogo de hoje contra o Fluminense. Participação brasileira, eu acho que nós vamos ter bastante tempo para discutir nos próximos dias, semanas. Eu acho que foi muito positiva a participação brasileira. Repito, superou minhas expectativas, todos superaram. O Botafogo superou porque eu jamais imaginei que o Botafogo fosse ganhar do campeão da Champions, fosse passar da primeira fase, por mais que tenha decepcionado na eliminação, né? O Palmeiras era um time que a gente imaginava que poderia ter chegado vou mostrar isso aí, numa semifinal. O Flamengo encarou esse mesmo Chelsea, ganhou jogando muito bem e teve bons momentos contra o Bayern de Munique, e o Fluminense escreveu a história mais bonita do Mundial. Fluminense e Vasco Gaúcho, para mim, fez um grande trabalho nesse Mundial. Tamo aqui, Amaralzinho. Fábio, maravilhoso. Thiago Silva, muito seguro, reacendendo até debates para convocação. John Arias. Se o John Arias não for eleito um dos melhores jogadores do Mundial, não tiver na seleção do Mundial, vai ser uma grande sacanagem, vai ser uma grande injustiça. Hércules escreveu histórias muito bonitas, gol contra a Inter, gol da vitória contra o Al Hilal, quase empatou o jogo hoje. Enfim, acho que o Fluminense sai realmente com uma história muito legal. Tem que ver o seguinte, né? Muito legal, assim, o Fluminense bota muito dinheiro no bolso e uma participação muito honrosa, muito digna. Valeu, Jonathan Oliveira. Para um campeonato brasileiro que é muito duro, muito difícil, e com a maior parte dos seus adversários tendo descansado. Esse aqui tá muito legal, nesse período. Um Mundial que exigiu muito fisicamente, mentalmente, né? Calor, distâncias longas. Vamos ver como vai ser essa retomada de Brasileirão para o Fluminense. É algo para a gente ficar de olho. Nosso campeonato é muito difícil, nosso campeonato não perdoa e algumas equipes, né, descansaram bem nesse período. Os jogadores tiraram dias de férias, voltaram treinando e tal. E o Fluminense já vai voltar nessa batida de um Mundial que exigiu muito. Para não dizer que não falei das flores, não falei do pênalti,
Eu acho que é bem discutível o lance do pênalti. Tem elementos ali que você pode achar que esse braço podia estar mais colado e tal, mas é uma bola que vem ali repentina, né? O jogador do Chelsea está tentando ali, me parece até que ele faz um movimento depois que vem a bola para tirar. Mas... Foi pênalti ou não foi, rapaziada? Vocês que são árbitros formados aí pela FIFA há mais de 15 anos. Porra, no primeiro momento ali eu me deixei levar pelo sentimento e eu achei que tinha sido pênalti, mas porra, eu acho que é quase impossível a gente chegar num consenso de pênalti, porque, cara, muda todo dia, cara. Muda todo dia. Todo dia muda a regra, todo dia é ou não é pênalti. Eu não sei mais, eu não consigo mais acompanhar as regras de pênalti. Eu não sei mais. Pra mim, da minha época, eu sou de 1990, na minha época, pegou na mão pênalti, foda-se, tá ligado? Na minha época era assim. Agora não, mas se o cara estiver olhando pro lado, ele tava vendo o Gandula, não prestou atenção na jogada, aí porra, e tem interpretação da mão, tem interpretação do dedo, tem uma bola colada no corpo, o corpo colado na bola, a bola que bate na mão, a mão que bate na bola. Que porra, no final das contas eu sei lá, mano. Sei lá. Agora, aqui no Brasil, é certo que seria pênalti isso aí. Mas eu acho que ele tinha pouquíssimo tempo para reagir. Eu tô longe de achar que foi um absurdo a anulação do pênalti, né, que o árbitro deu no campo e que o VAR depois retirou, considerando como um movimento natural, né, do jogador do Chelsea. Acho que os zagueiros têm que ter mais preocupação de deixar esse braço mais colado do corpo. É uma discussão. Talvez tivesse mantido a marcação de pênalti no campo. Mas entendo que é uma regra muito difícil, né? Essa coisa da distância, da bola que vem, do zagueiro que não tem tempo, é sempre muito difícil. Mas acho que o pênalti poderia ter sido mantido e aí... Foi o que eu falei. E olha que eu sou um bosta de análise de pênalti. Eu acho que foi pênalti, pô. Eu marcaria, tá ligado? Na minha opinião, o pênalti não foi marcado porque era o Chelsea. Fluminense é o pior time dos brasileiros, deu bom chegar na semi. Não, mas a gente não tá levando em consideração isso aqui. A gente tá falando do pênalti. Se foi ou se não foi pênalti, na opinião de vocês aí. A maioria da galera do chat tá falando que acha que foi pênalti também, porque a nossa visão é visão brasileira das paradas, né? E, tipo, aqui no Brasil, certeza, irmão, que ia marcar esse pênalti. Certeza, certeza. E a história... Agora tudo é gourmetizado, pois talvez pudesse ser outra no jogo. É isso aí. Bom... Parabéns ao Fluminense, não é glamorização de derrota não, o Fluminense foi muito bem, foi muito longe, fez um papel muito digno nesse Mundial, mas realmente competir com um Chelsea que paga 70 milhões de euros no camarada no meio do Mundial, chega e faz 2 golaços, é complicado e contra a galera do topo. Eu disse que em algum momento do Mundial eu cheguei a falar, olha, eu tô na dúvida ainda, qual é a nossa distância? Entendo que é uma regra muito difícil, né? Essa coisa da distância, da bola que vem, do zagueiro que não tem tempo, é sempre muito difícil. Mas acho que o pênalti poderia ter sido mantido e aí a história talvez pudesse ser outra no jogo. É isso aí. Bom, parabéns ao Fluminense, não é glamorização de derrota não. O Fluminense foi muito bem, foi muito longe, fez um papel muito digno nesse Mundial, mas realmente... competir com um Chelsea que paga 70 milhões de euros no camarada no meio do Mundial, chega e faz 2 golaços. Exatamente, mano. Tô precisando de um atacante. 70 milhões de euros. Foda-se, vou pagar, né? E contra a galera do topo, eu disse que em algum momento do Mundial eu cheguei a falar, olha, eu tô na dúvida ainda, qual é a nossa distância, diminuiu, não diminuiu? E eu acho que a gente pode colocar o Chelsea, né, um time do Big Six da Premier League, eu acho que a gente pode colocar na primeira prateleira do futebol mundial, com o Bayern, com o Real Madrid, com o PSG, com o City, com o Barcelona, com o Liverpool, com o Atlético de Madrid, talvez, forçando um pouquinho, pode ser. Com essa galera não dá não, com essa galera é bem difícil competir. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa noite para todo mundo, boa volta para casa para quem tá retornando, bom jantar para quem já vai jantar. Amanhã... Mas o Pedro não era certo, ter certeza que ia dar certo, ou se ainda vai, não sabe, né? Então, foi isso que a gente falou com a galera. O João Pedro, pelos gols que ele fez hoje, e se ele se manter regular nos próximos meses, eu não tenho objeção nenhuma em pensar que ele vai ser o nosso 9 na Copa, pô. Não tenho, porque, tipo... Ah, mas tem o Richarlison, que já não tá numa fase tão boa, pode ser que se recupere até lá, mas para pensar de fato, um 9-9-9-9, a gente não sabe se o Pedro vai estar pronto pra lá, o Flamengo já tava até pensando em negociar o Pedro, é muita responsa ali pro Pedro também assumir uma 9 da seleção, tá ligado?
Ele fez 2 golaços, rapaziada. Fez 2 golaços. Se ele fez aquilo, ele sabe muito mais, mano.